Estamos diante dos 30 anos de um grande mistério. Quem é esse homem aqui? Numa das cenas mais célebres do século XX, sozinho e desarmado, ele bloqueou uma fila inteira de tanques. No episódio que ficou conhecido como Massacre da Praça da Paz Celestial, na China. Depois do registro, ele desapareceu misteriosamente. E entre as várias teorias sobre o sumiço dele, surge agora uma possibilidade. Ele pode ter vindo para o Brasil. Veja na reportagem especial de Raul Dias Filho e Leandro Santana. Uma imagem que entrou para a história e transformou um desconhecido no anônimo mais famoso do mundo. Depois de reprimir violentamente um protesto estudantil, uma coluna de tanques começa a deixar a Praça da Paz Celestial, na capital chinesa. Mas é impedida por um único jovem. 2 sacolas nas mãos. Uma pessoa que representa um povo desafiando todo o poderio do governo. Desde então, o mundo se pergunta: quem é o rebelde desconhecido? O que aconteceu com ele? Onde ele estará? 30 anos depois, o jornalismo da Record TV encontra um casal que pode ter estas respostas. Um segredo guardado por longo tempo. Fazem quase 26 anos. Eles garantem, não só o conheceram, como conversaram com ele, aqui no Brasil. Um segredo que o médico e a mulher dele revelaram com exclusividade ao Domingo Espetacular. Ele mesmo, sem dúvida nenhuma. E ele trouxe, nos apresentou e mostrava as capas das revistas. E contando a história toda. Junho de 1989, Pequim, a capital chinesa é sacudida por protestos de estudantes que começaram 3 meses antes. Os manifestantes aproveitam a visita do líder da então União Soviética, Mikhail Gorbachev, para mostrar ao mundo que buscam mudanças. Não protestam contra o regime comunista, querem apenas mais liberdade. Tem uma frase de um dos líderes do movimento que ele diz, quando um repórter estrangeiro perguntou para ele, pelo que vocês lutavam? Pelo direito de ir com a namorada ao cinema. Aos poucos, mais e mais estudantes aderem às manifestações. Acredita-se que 1 milhão de pessoas ocupem as ruas próximas e a Praça da Paz Celestial, que fica no coração da cidade. A professora de idiomas, Marília, viu tudo de perto. Ela estava em Pequim para estudar e participou das manifestações. Foi de repente começou a juntar muita gente na praça, porque começou a haver essa movimentação para mais democracia. Na época, a jovem estudante foi de bicicleta engrossar o coro por reformas na sociedade. Essa boina você guardou como lembrança? Isso, como lembrança daquela época, né? Que é a estrela do Partido Comunista. Né? E é a que você usava, você usou durante a manifestação? Isso, para eu me disfarçar de chinesa, né? Marília tinha uma máquina fotográfica e registrou os momentos que aconteceram semanas antes do massacre na Praça da Paz Celestial. As fotos históricas mostram estudantes a caminho das manifestações, todos se reunindo na praça, subindo em palanques improvisados. E os soldados do exército chinês, que no começo acompanhavam tudo de longe. Mas a paz durou pouco tempo. Marília já tinha se refugiado na embaixada brasileira quando o exército recebeu a ordem de dissolver o protesto a qualquer custo. Era 4 de junho de 1989. Nessa noite, o exército foi passando por cima das pessoas que estavam no caminho da Praça da Paz Celestial. Eles iam com o tanque, houve atropelamento. Sim, houve tanques passando em cima de pessoas, houve tiros, houve matança indiscriminada. A barreira erguida pelos manifestantes é derrubada e, com ela, a frágil resistência dos estudantes.
A praça, chamada Paz, se transforma numa zona de guerra. José Geraldo, que hoje mora em Unai, Minas Gerais, também foi uma testemunha. Aqui é um dia comum na praça. Em 1989, ele fazia uma pesquisa sobre as tradições seculares chinesas quando os estudantes começaram a protestar. Ele estava a cerca de 30 quilômetros da Praça da Paz Celestial, mas acompanhava as passeatas. Principalmente à noite, os manifestantes chamavam a atenção. A cidade é muito barulhenta, mas a partir de 7 horas, tudo, você não vê uma alma viva. Não tem barzinho igual aqui no Ocidente, mas o comércio fecha, você pode contar as pessoas na rua. Então, quando começou as manifestações, as passeatas, as pessoas começaram a ocupar a rua à noite. Ele e outros colegas estrangeiros da Universidade de Pequim também participaram das concentrações e foram reprimidos. Eu quis ir à Praça da Paz, né, acompanhando, fotografando e conversando com as pessoas. E numa dessas idas, eu fui reprimido, nós, estrangeiros, eram latinos, português e brasileiro, pelos policiais, que a gente não devia estar ali, que aquilo era coisa de chinês. E foi muito brutal, assim, a maneira como ele falou, próprio de polícia, assim, né? Quando o massacre aconteceu, José Geraldo já estava abrigado na Embaixada Brasileira. De lá, viu cenas terríveis. Se ouvia muito tiro. Foi 4 horas da tarde, Pequim ficou, parecia que era noite, só via o barulho dos tanques. Um barulho ensurdecedor e mortal, assim. Na época, o governo chinês divulgou que 300 pessoas haviam sido mortas na praça e nas ruas ao redor. As estimativas mais realistas calculam em 10 mil mortos em toda a cidade. No dia seguinte, a confusão continuava, claro, os hospitais lotados, de gente ensanguentada, muita gente indignada, o exército ainda na rua, muita gente ainda querendo combater o exército. 5 de junho de 1989. A praça já tinha sido desocupada e uma coluna de 25 tanques deixava o lugar. De repente, um rapaz de camisa branca e calças pretas, 2 sacolas nas mãos, para em frente à fila. O primeiro tanque freia e a fila inteira também para. O jovem solitário faz mais. O piloto tenta desviar, mas o rebelde desconhecido se coloca de novo na frente do tanque. Ele está disposto a não deixar o veículo passar. De repente, ele sobe no tanque, parece conversar com quem está lá dentro. Em seguida, desce e continua em frente aos tanques. Um rapaz de bicicleta se aproxima e outros 2 a pé o pegam pelo braço e saem correndo com ele pela praça. É a última imagem do rebelde desconhecido, do homem que desafiou abertamente diante do mundo a insensatez da violência. A imagem virou símbolo da resistência em todo o mundo. Estou desafiando toda a força do governo, porque o exército é o governo e eu estou desafiando 25 tanques. A imagem que entrou para a história foi eternizada pelo fotógrafo americano Jeff Widener. Ele não foi o único a registrar a ação do chinês desconhecido, mas é dele a foto considerada pela revista americana Time como uma das mais influentes do século XX. Nossa equipe conversou com Jeff na Califórnia, Estados Unidos. Hoje, aos 62 anos, ele lembra que estava na China como correspondente. No dia da foto, estava machucado por ter levado uma pedrada de um dos manifestantes na noite anterior, a noite do massacre, e estava sem filme na máquina fotográfica.
Então pediu ajuda a um jovem americano que fazia intercâmbio. Depois de mais ou menos 1 hora, o rapaz apareceu com um rolo de filme. Era tudo que eu tinha, conta Jeff. De repente, ouvi o barulho dos tanques, olhei pela janela e pensei, o cara vai estragar a minha foto. Sem tempo para pensar e acreditando que o rapaz iria morrer, Jeff clicou 3 vezes, mas achou que não tinha conseguido foco, já que usava um filme bem diferente do que estava habituado a trabalhar. Click 1, click 2, click 3. O estudante americano me perguntou se eu tinha conseguido, e a resposta foi, eu acho que não, talvez uma, mas só talvez. Escondido, o estudante que ajudava Jeff levou o filme ao escritório da agência internacional. A foto foi publicada e ganhou o mundo. Imediatamente, o chinês desconhecido passou a símbolo da resistência. No dia seguinte, quando cheguei ao escritório, foi incrível. Mensagens do mundo todo, relembra Jeff. Jeff diz que gostaria muito de encontrar o rebelde desconhecido e agradecer pelas oportunidades e pela projeção que ganhou depois da foto famosa. Ele conta que o agradecimento seria especial porque foi graças ao homem do tanque que ele, Jeff, encontrou o amor da vida dele. Numa outra viagem à China, durante as comemorações de 20 anos da foto, Jeff conheceu Corina. Eles se casaram e vivem hoje na Alemanha, onde a esposa é professora. Então eu diria muito obrigado ao homem do tanque, também pela minha esposa. Na China, até hoje, o massacre da paz celestial é considerado um tabu. Esse episódio, na história da China, para os chineses não existe, ou para as autoridades chinesas. Eles tentam apagar isso, né? Sim. Ou eles tentam, quando... Em universidades, em nível universitário, por exemplo, às vezes se comenta que existiu algo assim e o governo tomou providências necessárias. Dentro da China, manifestações para lembrar a data são realizadas apenas em Hong Kong. Isso porque a cidade é uma região administrativa especial, em que o regime comunista não interfere totalmente no governo. As manifestações acontecem também em Taiwan, país independente que se separou da China depois da Revolução Comunista. Uma artista plástica criou balões representando a cena famosa com o homem do tanque. Mas o mistério em torno dele aumenta a cada aniversário das manifestações. O que se sabe, Ivan, a respeito do Tank Man? Em relação à identidade, a paradeiro? Absolutamente nada. Existem especulações mil, existem algumas versões. Existe uma versão que diz que que aquelas 2 pessoas que puxam ele, naquela hora eram policiais e ele foi executado quase na hora. Outra versão que ele foi preso e mataram depois de 15 dias. Outra versão que ele escapou no meio da multidão. Mas ninguém sabe o que aconteceu com ele. Quando parou a coluna de tanques, esse homem entrou para a história e, ao mesmo tempo, se transformou num dos maiores mistérios do século XX. Quem é esse jovem e o que aconteceu com ele? Nós encontramos no interior do Mato Grosso um casal que garante: o homem do tanque veio para o Brasil e pode estar vivendo aqui até hoje. O doutor Odir Cunha mora em Peixoto de Azevedo, no norte de Mato Grosso. Ele é médico, se formou no Rio de Janeiro e no começo da carreira trabalhou alguns anos numa cidade do interior do Paraná. Mais tarde se mudou para Peixoto de Azevedo, onde vive até hoje. O doutor Odir e a mulher dele, Marina, contam que no Natal de 1990 visitaram a cidade do interior do Paraná para rever velhos amigos.
Um deles, chinês, era dono de um restaurante que o médico costumava frequentar. Estávamos juntos no restaurante dele. E ele falou, preciso conversar com você e tal, estou sofrendo uma pressão muito grande e eu não tenho coragem de contar isso para ninguém. Como você é médico, você vai manter uma ética e nós somos muito amigos. Ele lembra que o dono do restaurante parecia muito nervoso e pediu para o casal esperar todos os fregueses saírem. Ficamos lá, jantamos e aí, lá por torno de 1h da manhã, 1:45, saiu o último cliente, o último freguês do restaurante. Ele fechou as portas do restaurante, fechou as cortinas. Ele trouxe várias revistas. Ele veio com várias revistas na mão e trouxe um chinês. Um chinês até de um biotipo um pouco diferente dos outros, um pouco mais alto. Talvez uma média de 1,75 m, um rapaz jovem. Bem talvez magrinho. entre uns 20 e 25 anos, bem magrinho, cabelo escorrido. E ele falou, doutor, lembra desse rapaz? Falei, não. Segundo o médico, o rapaz que estava na frente dele era o homem do tanque. Uma coisa que me marcou demais, eu saber que eu estava sentado diante daquela pessoa que iria se tornar um mártir, que foi uma pessoa que mexeu com o mundo inteiro, que saiu em capas de inúmeras revistas pelo mundo inteiro e estava vivendo clandestinamente no país. Dr. Odir conta que o dono do restaurante explicou que o suposto homem do tanque chegou ao Brasil entrando pelo Paraguai. E como esse rapaz estava no norte do Paraná, que era mais ou menos próximo, deram incumbência a ele para que fosse em Assunção buscá-lo. E que ele foi e trouxe, deveria admiti-lo e ficar com ele até que ele aprendesse o idioma e arrumasse uma documentação para ele que ficasse definitivamente por aqui. O casal diz que o suposto homem do tanque chegou a se sentar com eles e contou tudo o que havia acontecido na Praça da Paz Celestial. Começamos a fazer pergunta a eles através desse companheiro, que ele não falava nada de português, e o companheiro perguntou a ele, eu falei, rapaz, qual era a sua posição? O que realmente você queria naquele dia? Ele falou, doutor, eu pensei em ser mártir. Um mártir por uma coisa que eu estava lutando, que eu acreditava e que eu ia me sacrificar por aquilo. Eu já vi cenas de amigos nossos, chineses, que sacrificaram jogando álcool no corpo, tocando fogo e se matando em praça pública, e a minha situação era exatamente aquela, ficar na frente de um tanque. Eu não ia sair. Eu ia morrer ali, pisado por um tanque, sem que eu saísse dali. O médico diz que o jovem chinês contou detalhes da vida pessoal. Solteiro, estudante, universitário, não me lembro ao certo o que era. Ele falou na época, mas realmente eu não me lembro mais. Na época ele estava até assim muito escondido, né? Porque ele estava até cozinhando no restaurante. Cozinhando, exatamente. Ele era cozinhando no restaurante, estava aprendendo a cozinhar no restaurante chinês, ali, escondido dentro da cozinha, para que ninguém entrava em contato com ninguém. O casal não tem provas materiais do encontro. O médico garante que fala a verdade, que o encontro aconteceu, que o homem do tanque estava diante dele. Eu não sou criança, eu sou médico, tenho 3 filhos, 2 médicos, um engenheiro. Eu tenho 63 anos de idade. Aquilo foi uma coisa que marcou muito a minha vida. Segundo o médico, o amigo dele, dono do restaurante, pediu segredo e estabeleceu até um prazo para que o médico pudesse contar a história. Doutor, estou lhe contando isso, você tem que guardar uma coisa dessa pelo menos 20, 25 anos na sua vida, senão estou compromissado demais, comprometido, pode me trazer sérios problemas. O médico cumpriu o que prometeu. Esta entrevista foi gravada em 2016. Eu guardei essa coisa por muitos e muitos anos, hoje fazem quase 26 anos que passou-se dessa época. E é uma coisa que eu nunca vou esquecer, a imagem daquele chinês magrinho, cabelinho esticado, querendo ser um mártir da situação. Durante 3 anos, o jornalismo da Record TV fez uma investigação rigorosa na tentativa de confirmar a história contada pelo Dr. Odir Cunha. E quem sabe encontrar no Brasil o homem do tanque. A investigação sobre a história contada pelo médico nos trouxe até esta cidade no interior do Paraná. Aqui fica o restaurante onde teria acontecido o encontro. E nós comprovamos.
O restaurante existe, o dono ainda é o mesmo e ele confirma que, de fato, naquela época, recebeu chineses que participaram da manifestação na Praça da Paz Celestial. Por uma questão de segurança, não vamos identificar o dono do restaurante nem a cidade onde ele vive. A primeira abordagem foi feita em 2016, com uma câmera escondida. O dono do restaurante confirma que conhece o Dr. Odir e admite ter recebido e contratado chineses que vieram de Pequim pouco tempo depois das manifestações. Desta vez fala que os jovens vieram pelo Chile e não pelo Paraguai. Eles vieram através do Chile, mas a família tinha dinheiro, são pessoal do governo, eles não são militares, são intelectuais, né? Então ele tinha dinheiro. Mas nega que algum deles seja o homem do tanque. Você acha que o Odir, ele aumentou o negócio lá, esse Odir também. Mas por que ele teria aumentado? Ele aumenta, ele é um cara gozador, ele fala qualquer coisa. No mês passado, nós voltamos à cidade e conversamos mais uma vez com o dono do restaurante. A conversa foi gravada de longe. Desta vez, ele admite que alguns chineses que ele contratou participaram das manifestações na Praça da Paz Celestial. Na época, eles vieram para cá, né? Alguns deles até participou da manifestação lá, sabe? Mas continua negando que tenha abrigado o homem do tanque. Mas não tem nenhum que é do tanque, viu? Se fosse verdade, você não ia saber nunca um caso desse. Por quê? O que vai divulgar o cara aí que eu fiquei na frente do tanque? Você não ia falar nunca. Ele afirma que recebeu 3 jovens para trabalhar com ele e que um deles lembrava fisicamente o homem do tanque. Tem um parecido, magro, alto, mas não é ele. Como é o nome desse alto? Esse é o Wong. Wong? Como que é? Só... Wong o quê? Wong não sei o quê. Não lembro mais, não. Até hoje, ninguém jamais publicou alguma pista concreta sobre a identidade ou paradeiro do homem do tanque. Nossa apuração descobriu que um dos chineses que trabalharam no restaurante na época vive também no interior do Paraná. A entrevista foi feita com uma câmera escondida em 2017. Ele nega que tenha participado das manifestações e diz que veio ao Brasil para trabalhar. Porque pouco dinheiro, chegou à China, pouco dinheiro. Durante a conversa, ele admite ter trabalhado no restaurante, nega ter conhecido o homem do tanque, mas dá pistas sobre os companheiros que trabalharam com ele naquela época. Uma da liberdade e outro não sabe. Nossa produção também localizou o segundo chinês que trabalhou no restaurante. Ele vive hoje fora do país, numa região de fronteira. É comerciante, mas na época das manifestações, estudava na China. Era um jovem estudante de arquitetura. Nesta entrevista, feita em 2018, ele diz que entrou no Brasil pelo Paraguai. Chegou ao Brasil primeiro por Foz do Iguaçu. Primeiro? Depois uma fazer a questão. Você veio primeiro para Foz do Iguaçu? Não tem caminhada. E quem trouxe você para cá? Meu parente. Teu parente? E nega conhecer qualquer pessoa relacionada com o homem do tanque. Mas você não conhece então essa história aqui? Não. Você não sabe quem que é essa pessoa? Esse estudante. Estudante é tudo amigo clandestino, perigoso, sabe? São muitas as teorias sobre o que aconteceu com o rebelde desconhecido. Alguns acreditam que o governo executou o rapaz, porque os homens que o retiraram da praça poderiam ser policiais disfarçados. Outros dizem que os líderes do movimento teriam levado o homem do tanque para fora do país. O certo é que 30 anos depois, o mundo continua se perguntando: quem é o jovem solitário? Ele pode estar vivendo aqui? O senhor acredita que ele está no Brasil ainda?
Eu acredito que sim. Ninguém sabe o paradeiro dele. Por que não um dos caminhos? Não poderia ter sido esse de vir para o Brasil. A força desta imagem, a bravura contida na cena, são maiores que qualquer dúvida. Mas eu acho até interessante que ele seja anônimo. Esse anonimato garante que essa foto não seja de uma pessoa, e sim do movimento inteiro.